Gente, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. E eu queria ler, que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler do 41 até o 52. Eu quero começar, a gente vai ver alguns textos, mas no final a gente vai dar tudo certo. Todo homem precisa compreender a importância de ser um guardião de reino. Eu achei tremendo esse tema. Achei muito bom mesmo. Amém, irmãos? Lucas 2, nós vamos ler do versículo 41 até o versículo 52. Eu vou ler para vocês. Amém? Talvez a gente esbarre um pouquinho na questão da versão, mas a minha é King James. Diz assim: todos os anos, seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, de acordo com a tradição. Encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles notassem. Imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem, caminharam por um dia inteiro. Então, começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiam encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com a sua capacidade intelectual e com a maneira como comunicava suas conclusões. Assim que os seus pais o avistaram, ficaram perplexos. Então sua mãe o inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu nos angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: por que me procuráveis? Como não sabeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes ao meu pai? Mas eles não compreenderam bem o que lhe explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre todos esses acontecimentos. E Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça na presença de Deus e de todas as pessoas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graça por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse encontro. Obrigado, Senhor, pelo que tu vais fazer aqui. Nós queremos nos colocar em tua presença, Senhor, totalmente desarmados, totalmente, Senhor, desejosos de receber dos céus, de receber do teu coração. Por isso, Senhor, sela, Senhor, a palavra, que elas sejam, Senhor, sementes frutíferas, que elas cresçam rapidamente, e que nós possamos ser resposta para ti nesse tempo. Amém? Queridos, esse texto eu escolhi para falar a respeito do tema, né, de guardiões, porque eu acho muito interessante que uma criança de 12 anos, ela já tenha esse reconhecimento. Nós sabemos que Jesus não era uma pessoa comum, não era um menino comum, apesar de ser um menino humano, né? Ele não era comum. Veja só que interessante. Em Israel, os meninos eles começam a estudar com 6 anos de idade. Seria para nós aqui o primário, né? Nosso primário aqui. E eles estudam a lei de Moisés, que para eles chama-se Torá, e que para nós são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, o Êxodo, o Levítico, Números e Deuteronômio. Mas é interessante
é que aos 10 anos, esse primeiro ciclo de estudo, que chama-se Bet Sefer, ele se fecha. E, irmãos, neste momento, esse menino que começou com 6 anos a estudar a Torá, ele já decorou a Torá todinha. Os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, ele já decorou totalmente. Quem aqui tem um capítulo da Bíblia decorado? Um. Todinho, de alfa a ômega. Não? Não. Vale salmo? Não, não vale salmo. Irmãos, eu não tenho. Mas uma criança lá de 10 anos tem. E aí é feito um pente fino. Então, aí essas crianças com 10 anos, existem 2 caminhos para ela. Aquelas que se destacaram, elas seguem para o que seria o nosso, hoje eu não sei como é que está, é primário? É o ensino fundamental? É de 5ª a 8ª? Ó, não vamos complicar, vamos ficar na velha guarda, né? Então, assim, ó, 2º grau. O primário, depois do primário vem o ginasial, pronto. Está todo mundo aí acima de, né? Não sabe? Então, olha só, gente. Aí, esse menino segue, né? E, ó, aqueles que não se destacaram nesse tempo, o que eles fazem? Eles voltam para os pais, e aí eles estudam o quê? A profissão da família, ok? Mas aqueles que se sobressaíram, eles seguem estudando, então, o nosso 2º grau, a nossa escola secundária, que aí eles chamam de Bet Talmud. E o que é isso? Eles estudam mais profundamente a Torá. E não só mais profundamente a Torá, mas as escolas de interpretação da Torá, ou seja, os rabinos, ok? E isso, então, vai até os 14 anos. Só que aos 12 anos, olha só, eles já haviam decorado, então, né, os livros históricos, os livros poéticos, os livros de sabedoria e todos os livros proféticos. Esses meninos, eles eram considerados a elite intelectual de Israel. E aí, então, somente aos 14 anos, que eles começavam a debater a tradição oral. Ou seja, a interpretação dos rabinos a respeito da lei. Então, eles só começavam a fazer isso aos 14 anos. Mas Jesus, aos 12 anos, nós já vemos ele fazendo isso. Então, nós entendemos que ele tem uma mente privilegiada. Amém? Eu fico fascinado, irmãos, com isso, né? Porque tanta dedicação e tanto amor à palavra. Então, com base nessa informação que eu passei para vocês, quando nós lemos, por exemplo, lá em Atos 4:13, eu já marquei, deixa que eu leio para vocês. Quando a gente lê em Atos 4:13, assim, ó, observando a coragem de Pedro e João e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Esse iletrado, irmãos, não quer dizer que eles eram analfabetos, ou que eles não tinham conhecimento algum, ou que eles não sabiam ler. Esses iletrados, se compararmos com os saduceus, com os teólogos e com os grandes estudiosos daquela época, seriam analfabetos, se compararmos àqueles. Mas eles não são
esse iletrado não significa que eles são analfabetos. Significa que eles ficaram na primeira peneira e não foram para a segunda. Amém? Está bem entendido? E o que eu quero frisar com isso é que todos nós que nos propomos a ser guardiães ou guardiões, né, do reino, nós precisamos estudar as Escrituras. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos nos dedicar a isso. Olha só, se nós não interiorizarmos a palavra, se nós não conhecermos a palavra, o que nós vamos guardar, irmãos? O que nós vamos guardar se nós não temos o conhecimento do que o Senhor espera, do que o Senhor quer, do que o Senhor deixou, para que a gente siga? Então, nossa primeira tarefa, como guardiões, é guardar a palavra em nosso coração. E para isso nós precisamos colocá-la dentro do nosso coração. É dentro de nós que está o reino. É dentro de nós. Lucas 17, versículo 20 e 21, na Revista Atualizada, diz o seguinte: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós. Eu acho interessante essa passagem, porque esses homens, esses fariseus, pode cantar, irmão, se quiser. O inimigo? É? O inimigo está se levantando para cair. Uhum. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Então, gente, vamos lá. Esses homens, os fariseus, eles eram, né, homens de instrução. Conheciam a lei, conheciam muito bem. Eram os guardadores. Eram diversos grupos, né? Mas esse é o grupo que a gente mais conhece. Eram os guardadores da lei. E Jesus conseguia ver dentro deles isso. Está falando com eles. E conseguia ver dentro deles o reino. Mesmo eles vivendo dentro de toda a religiosidade e toda a radicalidade da lei, da tradição, Jesus conseguia ver isso dentro deles, e eles não conseguiam ver. Então não existe outro lugar para nós depositarmos o reino, é dentro do nosso coração. E a Escritura, irmão, isso aqui é a nossa regra de fé e de prática. É aqui que nós encontramos todas as coordenadas, todo o bom conselho, todo o caminho a ser trilhado. Isso aqui funciona, irmãos, como uma bússola que aponta para o norte. Todo aquele que sabe usar uma bússola não se perde. Pode estar em qualquer lugar que ele não se perde. Com a modernidade, então, eu poderia dizer que isso aqui é um GPS divino. Sabe? É um GPS divino, você não se perde se você se aplicar a isso, a esse conhecimento. Nós precisamos conhecer o que cuidamos. Por isso, nós precisamos conhecer a palavra. Quando um guardião, né, e aí vale também para acrescentar, isso, mano, manda fogo aí.
Quando o guardião, que é o sentinela, que é o vigia, que é o atalaia, quando ele estava no seu posto de guarda, porque essa é a raiz do guardião, né? É cuidar, é zelar, é proteger. Essa é a nossa função, como homens nesse tempo. É zelar, é cuidar, é guardar. Quando ele via algo estranho, imediatamente ele comunicava. Ele tocava trombeta. Se fosse aqui era o berrante, né? Então ele já comunicava. Ele não esperava, irmãos, chegar perto para ver do que se trata. Quem é que serviu o exército aqui? Aí, ó. Opa, temos aí, ó. Nós estamos mal, irmãos. Só 4 aqui. Se depender de guerra, 5. Se depender de guerra, nós estamos pegos. Mas no exército, eu não servi o exército, mas eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, é Caxias, daquele. Então, quando ele serviu, eu era obrigado a ficar ouvindo as histórias do exército dele, né? Senão eu apanhava, na verdade, né? Era bem assim, uma coisa bem espontânea. Senta aqui que eu vou contar as histórias. E ele falava para mim que ele serviu aqui no 23BI, em Blumenau, e eles tinham uma ordem que era o seguinte: quando ele estava na guarda, e aí eles fechavam toda a área do batalhão, onde tinha a casa de armas, enfim, né? E se eles vissem alguma movimentação, eles disparavam um tiro e pediam que a pessoa parasse e se identificasse. E se a pessoa não se identificasse, eles desciam o dedo. Eles não esperavam a pessoa chegar até onde ele estava. O que foi? Quer uma informação? Não. A uma certa distância, já era disparado um tiro e mandava parar e se identificar. E se não fizesse, eles derrubavam mesmo. Lógico, né, que dentro do tempo que ele serviu ali, isso não aconteceu. Não sei se aconteceu alguma vez, né? É bem provável que deve ter acontecido em algum lugar. Mas isso era uma orientação que eles tinham. Então eles não esperavam o problema chegar até eles para eles verem o que eles fariam. Eles já sabiam o que eles tinham que fazer. Eles já conheciam a regra. Eles já sabiam a decisão que tinha que ser tomada. E eles não esperavam ver. Eles já agiam. Eu fico imaginando, irmãos, assim, o exército brasileiro, ele é o guardião da pátria. É ele que cuida da nossa nação. Qualquer inimigo que tentar invadir os nossos espaços, ou aéreo ou terrestre, é esse grupo que vai lutar primeiro, que vai defender, que vai nos proteger. Agora você imagina, quem é que serviu o exército aqui mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, marinha. E o resto não serviu para nada. Né? Agora, irmão, imagina assim, ó. Vamos pegar tem paraguaio aqui? Não, né? Então tá. Uruguaio só, né? Não, mas somos irmãos. Mas, argentino? Quem? Aqui, ó, argentino. Tem 2 argentinos? Então nós vamos fazer guerra contra a Argentina. Não, brincadeira, olha só. Se nós fôssemos, nós que não servimos o exército, por uma guerra, vou dizer o Paraguai, que é pequeno, qual é a probabilidade de a gente sobreviver? Qual a probabilidade? Irmãos, é mínima. É mínima. Por quê? Porque nós não conhecemos armas, nós não praticamos isso, nós que não servimos. Nós não conhecemos as estratégias de guerra,
nós não conhecemos os sinais de guerra, nós não conhecemos. Então a probabilidade de sobreviver é mínima, se não um milagre. Então não adianta nós irmos, por exemplo, para uma frente de batalha com um fuzil automático leve na mão, sem saber manuseá-lo. Sabe o que vai acontecer, irmão? Estou vendo. Se sou eu com um FAL na mão, sem saber operar esse FAL, eu vou pegar ele no cano e vou sair dando sarrafada no primeiro que eu ver. Um eu derrubo, porque eu não tenho habilidade para isso. Como é que eu vou guerrear? Eu vou ser um alvo fácil, né? Vou ser aquele patinho que a gente atira na festa, na festa de crente, sabe? Da festa julina. Então, meu irmão, ser um guardião é tarefa de todos, amém? Porém, uma responsabilidade maior do gênero masculino, amém? Por estar em nossos ombros o governo e o cuidado. Olha só, o Senhor é bem claro em Gênesis 2, no capítulo 15, quando ele diz assim, quando diz assim o livro: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. 2,15. Apesar da modernidade de hoje, nós vemos, inclusive, mulheres nas Forças Armadas, em lugares, essencialmente de homens, como aqueles batalhões de elite. Como é que é o nome? Aquele que aparece na propaganda. Não, esse é da polícia. Eu digo do exército, como é que é? Aqueles que se jogam na água, então, né? Que é um batalhão de elite aquele, né? Fuzileiros navais, é isso. Esse, né? Que é o osso mais duro que tem. Nós vemos mulheres nesses lugares também. E eu ia falar besteira, mas não vou falar. Então, mesmo que essas mulheres estejam nesses lugares, né? É na nossa natureza, é no nosso gênero masculino que ferve a guerra, que ferve a luta, que ferve a briga. É em nós, isso é a nossa natureza. Nós estamos sempre, não vou dizer que preparados, mas desejosos para isso, prontos, por exemplo, né, num caso de guerra, se a nossa nação entrar em algum tipo de conflito, quem serviu primeiro, né, com até 40 anos de idade, irão para as frentes de batalha, enquanto os demais começam a ser treinados e capacitados para seguir também. É os homens que são chamados para isso, para essa guerra. Então, irmãos, ser um guardião, ele requer essa responsabilidade. Você é responsável por cuidar e por proteger. E agora eu quero chamar isso para essa geração, para esse tempo e para tudo que tem acontecido em torno de cada um de nós. Nós como indivíduos e nós como igreja. Existe sempre, né? Existe um ônus quando a gente falha. E eu confesso para vocês que eu não achei o endereço, mas foi uma leitura só, a respeito daqueles guardas que eles foram dotados lá no sepulcro, né? Para cuidar do túmulo de Jesus, e quando aconteceu a ressurreição, né? E eles não souberam dizer o que houve, então eles foram punidos. Né? Nós vemos aquele episódio onde aquele guarda, né, que guardava Paulo,
após aquele fato de as cadeias terem sido rompidas e abertas, já ia se matar, porque ele sabia que o negócio ia pegar. Então, ser um guardião requer esse entendimento, responsabilidade. Responsabilidade com o seu tempo, com o seu posto, com o seu lugar, aonde você está. Porque vai chegar um momento, irmãos, que a guarda vai mudar, é assim que é, né? São revezamentos. Vamos pensar em geração, né? Daqui a pouco essa geração aqui de guardas, de guardiões, vai se aposentar. Amém? Não sei se nós vamos se aposentar, né? Que a Dilma já está mudando o jogo de novo. Então não é Vilmar. Eu não sei se nós vamos se aposentar, mas nós vamos parar, nós vamos se aposentar. Esse é o nosso caminho natural. Chega um tempo que nós penduramos a chuteira. E aí a guarda muda. Como a próxima guarda vai pegar o que guardamos? Protegido? Seguro? Organizado? Ou vai ser aquele caos que ninguém sabe aonde defender, o que falar? Como nós vamos passar isso? Porque, irmãos, Jesus, durante toda a sua existência, ele foi um guardião do reino. Ele foi, na verdade, o maior guardião do reino, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água, que eu não sou camelo. Ele foi o maior de todos. Ele viveu e morreu por isso. Ele resistiu ao sistema religioso daquela época, que já estava corrompido, que já estava todo mundo no seu quadrado, que já estava tudo definido, já tinham dividido os campos, né? Quem era responsável por qual campo, por qual congregação, a forma de pensar corrompida, a letra acrescida à lei e ensinada. Ele resistiu a isso. Ele andou e esteve com todo tipo de gente. Ele esteve com os miseráveis, ele esteve com os pobres, ele esteve com os ricos, ele esteve com sacerdotes, ele esteve com o governador, ele esteve com o rei também. E ele não negociou com ninguém. Ele foi firme. Ele ensinou e ele esclareceu a todos. Ele mostrou o que eu chamo de radicalidade da graça, que a gente vê lá no Sermão do Monte, Mateus 5. Só vou ler alguns. O que eu chamo de radicalidade da graça. Eu leio para você. Irmãos, ele já começa de sola, e ele diz assim, ó: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas eu vim para cumprir a lei. Eu vim cumprir. E aí ele começa, né? Olha só, com toda essa religiosidade que eu me refiro, que já estava corrompida, com toda certeza vos afirmo que até que os céus e a terra passem, nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar
aos homens será chamado o menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. E ele começa a fazer um paralelo sobre lei e sobre graça. E ele começa a dizer: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. E ele diz: mas eu, graça, digo, eu, porém, vos digo, que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a tal juízo. Irmãos, é ser radical ou não é? Porque a lei é fácil, irmão. A lei é fácil. Eu digo fácil no aspecto de pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pode entrar à direita, não pode entrar à direita. Siga em frente. Está sinalizado. Mas isso acaba se tornando o que se tornou naquele tempo, algo externo. E ele começa então a ensinar, a esclarecer. E aí ele vem. Ele fala, por exemplo, sobre o adultério. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Difícil, irmão. É mais difícil. Na lei eu precisava ser pego. Agora não. Agora basta eu pensar, basta eu desejar, basta eu olhar para a cunhada com outros olhos, e eu já cometi adultério. É mais radical. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente? Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender com um tapa na face direita, volta-lhe também a outra face. Não paga com a mesma moeda, faz diferente. Seja crente, seja crente. Irmãos, e ele vem. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Difícil, irmão. Radicalidade. Mas isso é o que está escrito aqui. E você, como guardião dessa palavra, você precisa promover isso, proteger isso. É ou não é radicalidade? Eu chamo de radicalidade da graça, né? Podia ser como era no tempo de Davi, né? Passa a espada, olho por olho, dente por dente. Matou, morre. Bateu, levou. Não, mas Jesus é mais radical. Ele diz assim: não, é diferente. Vocês não entenderam nada, vocês trocaram os is. Vocês criaram uma capa de religiosidade e dentro vocês são vazios, sepulcros caiados, ele chamou. Porque não tinha nada internamente, irmão. Só tinha a casca. Era bonito por fora, mas oco por dentro. É aquela palavra que o pastor Luiz, aquela ilustração que ele sempre cita, aquela placa de não pise na grama, ela agora não existe mais, foi tirado dali e foi colocado dentro do seu coração. Então você não tem mais placa, mas você sabe que você não pode pisar na grama. Não tem mais placa, mas você sabe. Essa é a radicalidade da graça. A radicalidade de se comer carne ofende o teu irmão, não come.
de medir os ambientes, as posturas. Eu devo fazer? Eu posso fazer, mas eu devo fazer? Eu não vou ofender o meu irmão? Eu não vou enfraquecer a fé do meu irmão? Quando nós estamos na graça, nós temos que pensar no todo. Nós temos que pensar no corpo. Nós temos que pensar no reino. O que é bom para o reino? O que é bom para o reino? Eu costumo dizer, irmão, que aqui dentro, na igreja local, eu posso pegar esse gasofilácio. Não, eu posso pegar esse púlpito aqui. Posso colocar ele aqui, ó. Eu não preciso nem perguntar para vocês. Peço para alguém me ajudar e coloco ali. E se eu quiser, eu coloco ele nesse canto ali, ó, e viro para lá. E se eu quiser, eu deixo vocês todos olhando aqui para o Jeová ali, e boto esse púlpito lá atrás, e fico lá atrás falando, e vocês ficam tudo olhando para frente, porque esse aqui é o meu espaço, é a minha igreja local. Mas eu não posso pegar esse púlpito aqui e colocar ali no centro da avenida. Eu não posso. Sem consentimento eu não posso. Vou ter que pedir autorização para o Codetran, sei lá se é Codetran, né? Para a prefeitura, para colocar isso lá. Não posso colocar. Aquilo de lá está acima do que eu posso fazer aqui dentro. As nossas denominações, elas estão abaixo do reino. O reino está acima de tudo. Nós viemos nesse tempo para isso, para proteger o reino, para expandir o reino, para fomentar o reino, para agregar pessoas para o reino. Por isso, irmãos, nós não podemos ser carnais ao ponto de, dentro das nossas axiologias, estabelecer uma religião que deforma. Nós estamos pedalando para alcançar, né, a maioria de nós aqui, espiritualmente falando, né, é filho do acaso. O Senhor diretamente foi e pensou. Cada um dentro da sua realidade, da sua história de conversão, mas a maioria de nós é milagre. Quem de nós aqui nasceu num lar evangélico? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 aqui. 17 mais um. Irmãos, desse grupo, 17 pessoas nasceram dentro do lar cristão. E o resto foi alcançado pela graça, pelo milagre. Muitos de nós não tiveram instrução, né? E agora nós estamos pedalando para alcançar. Então, queridos, ele deixou o caminho, e ele é o caminho. Ele exerceu a verdadeira hombridade com aqueles que estavam com ele. Eu ouvi uma frase, duas frases, na segunda-feira aqui nesse púlpito, que falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. Essa fala foi do pastor Juscelio. Ele falou assim, ó, que homens de posicionamento, eles têm um ônus, eles têm um dever, eles têm um encargo, eles têm uma obrigação muito grande. Eu achei essa palavra, essa frase muito forte. Homens de posicionamento. Nós temos, irmãos, um ônus muito grande.
porque é difícil, dentro de uma geração corrompida que é a nossa. Não se iluda que nós estamos numa redoma de vidro, não. Nós podemos olhar pela janela e a gente vê que o negócio está difícil, que o negócio está brabo. E nós mantermos uma posição pelo reino nesse tempo é difícil, é esforço. Muitos serão incompreendidos, né? Muitos serão, sei lá, injustiçados. Mas o meu desafio para cada um de vocês é que vocês se mantenham firmes, posicionados, alinhados com a palavra, posicionados. Pastor Luiz, ele tem uma frase também que é, para mim, uma das máximas, né, dele, que ele fala que nós não podemos e nós não devemos nos mover por afeto. Nós temos que nos mover por propósito, porque Deus não é um Deus de afeto. No propósito, Ele tem propósito. Ele não vai assim, ó, nós somos parciais, nós homens somos parciais. A gente tem aquele tribunalzinho aqui dentro que a gente já mede, já julga, já condena, já absolve, né? Ah, tadinho, mas ele, tadinho, né? Mas o Senhor não. O Senhor, Ele é imparcial. Ele ama a mim como Ele ama você, e como ama você também. Ele ama por igual. Ele é um pai que ama todos os seus filhos igualmente. Ele não ama mais a mim e menos a você, ou mais você e menos a mim. Ele não vai se ilustrando. Se eu vou levar uma varada do Senhor, a intensidade que Ele vai aplicar na minha varada vai ser a mesma intensidade que Ele vai aplicar na sua varada, porque Ele é imparcial, porque Ele é verdade, porque Ele é justiça, porque Ele não tem pesos e medidas. Ah, esse daqui é mais bonitinho, então eu só vou dar um tapinha. Não, esse aqui é feio, nem o pitangui resolve, já vou dar um soco na cara. Não existe isso. Isso existe entre nós, que somos parciais, que somos mais, né, afetuosos. Só que o reino, irmãos, é o propósito do Senhor. E Ele tem que estar acima. Ele tem que estar acima. E nós temos que nos mover nisso. Uma segunda frase. Homens libertadores não vão abrir mão da verdade e da responsabilidade de guardar. Isso nós temos discutido muito nos cursos de hombridade. Aqui. Nós estamos já no quinto ano, né? De hombridade. E nós temos em nossas reuniões, irmãos, não se trata de machismo, tá? Que eu vou falar para vocês. Isso é realidade. Isso é o que a gente discute aqui. A mulher pode ser convertida de berço. Pode ser uma mulher de Deus, igrejeira, de oração, os filhos também. A casa, irmãos, só vai mudar quando o homem se converter. É 2 palitos. Enquanto o homem não se converte, a casa é assim, ó. Pode ter crente dentro de casa, não tem problema. A casa é assim. A partir do momento que o homem se posiciona e ele se converte, o céu rasga,
O negócio muda literalmente da água para o vinho. Muda do dia para a noite, assim, ó. Tudo se alinha. Por quê? Porque essa é a nossa função de homens. Então, os homens libertadores, eles não vão abrir mão da verdade. Eles vão perseverar, eles vão caminhar, eles vão bater, eles vão forçar, eles vão brigar, eles vão pegar na arma, eles vão lutar. Eles não vão desistir. E eu quero mexer com o teu brio hoje. É isso que eu espero que você assente no seu coração. Você é um guardião do reino, um guardião de reino. Isso está acima das suas axiologias. Isso está acima das suas vontades. Isso está acima. Negue-se a si mesmo e me siga. Tome a sua cruz, me siga. Qual é a sua cruz? Maior do que a dele? Certamente não. Então, meu irmão, guardiões, existe uma ilustração que vocês conhecem. Lembra daqueles 3 macaquinhos que um fecha a boca, o outro fecha os ouvidos e o outro fecha os olhos? Conhece? Todo mundo conhece essa ilustração, esse símbolo? Ele tem 2 interpretações, né? Uma na parte oriental e uma outra na parte ocidental, que é a nossa parte. Então, assim, ó, e cada um tem um nome. Aquele que tapa os ouvidos chama-se, essa é japonesa, né? Esses nomes são japoneses. Então, o que tapa os ouvidos é o kikazaru. O que tapa a boca é o iwazaru. E o que cobre os olhos é o mizanu. O que temos sido? O que temos sido no nosso dia a dia? Nós temos sido os kikazanus, que tapam os ouvidos e não querem ouvir os clamores, ou nós somos os iwazaru, aqueles que tapam a boca e não falam, e não professam, e não denunciam, e não expõem? Ou nós somos os mizanus, aqueles que cobrem os olhos e não vemos, não quero ver, isso não me interessa, isso não é problema meu, isso é problema do pastor Juliano, ele que é o chefe dos homens, ele que é o responsável pelos homens, isso não é problema meu, isso é problema do pastor Luiz, ele que é o pastor da igreja, ele que resolva. Não, irmão, isso é problema nosso. Nós somos os guardiões desse tempo, dessa geração. Nós somos os guardiões dessa verdade. É com cada um de nós que o Senhor programou esse tempo. E aqui, irmãos, nós vamos ter que se resolver. É aqui que nós vamos ter que deixar a nossa marca. E quando eu falo marca, irmão, eu não estou dizendo nenhuma estátua, nenhuma placa. Eu estou dizendo nossa marca já para a próxima geração. O que essa geração vai herdar de nós? Um bando de kikazaru, iazanu e mizanu? Porque o nosso silêncio vai gerar isso. Então, nós, nesse tempo, que a gente se estabeleça como guardião verdadeiramente. É responsabilidade sua, sim. Você tem parte nisso. Você vai responder por isso também. Não é só o pastor Luiz, não é só o pastor Juliano.
Não é só quem está aqui na linha de frente, não. Você também. Você que é líder, você que é membro comum da igreja, você que vive nesse tempo. E para você que se considera velho, ainda tem tempo. Tá? Ainda tem tempo de se posicionar. Então, irmãos, no mundo ocidental, essa falta de responsabilidade, esse símbolo, ele significa a falta de responsabilidade moral da parte de pessoas que se recusam a reconhecer sua falta de decoro, ou seja, a sua falta de interesse, a sua falta de compostura, a sua falta de alinhamento, a sua falta de consciência, a sua falta de honradez, a sua falta de limpeza, e olha para o outro lado, fingindo que não é com ela. É isso que significa esses três símbolos. E isso é o que essa geração não pode ser. Isso é que os guardiões não podem ser. Nós não podemos ser isso. Nós somos voz. Deus nos colocou aqui para voz. Deus nos colocou aqui para resposta, para ser braço, para ser perna, para fazer, para resolver. Ele te chamou aqui porque Ele acredita em você. Vou te levar lá porque eu continuo acreditando em você, que você consegue, que você vai vencer. Eu não quero te jogar para cima não, irmão. Quero dizer que você é homem, macho. Eu quero dizer que aqui dentro tem testosterona. Não precisa de reposição. Você é macho, se posicione nesse tempo. Irmãos, ai pastor, dá uma olhadinha assim, às vezes eu estou passando assim na frente da televisão, e aí eu vejo, ou aquele site. Irmão, se precisar, quebra essa porcaria dessa televisão, joga no lixo. Quebra essa porcaria desse computador. Irmãos, vigia. Você é guardião. Vai ficar zapeando, vendo canal pornográfico. Eu coloquei dessas TVs de assinatura lá em casa, porque a TV aberta é um lixo, já há muito tempo. Ela quer dizer tudo o que você tem que fazer, o que você tem que comprar, o que você tem que vestir, o que você tem que comer, o que você tem que pensar. Tudo. Então eu fiz. Ok? E aí, contratei. A primeira coisa que eu fiz, irmãos, bloqueia tudo quanto é canal pornográfico, bloqueia tudo quanto é canal que... como é que é, Rodrigo? Foi ele que fez, por isso que eu estou perguntando para ele. Isso. Só com autorização, com senha. Irmão, eu estou guardando a minha casa. Eu estou vigiando, irmão. Eu não tenho problema com pornografia, nunca tive. Eu só ia na zona para me esconder, porque eu fumava maconha escondido. E aí eu ia para a zona para ficar lá dentro, doido, chapado, né? Porque na minha época eu não podia fumar maconha na rua como fuma hoje. Então eu ia em zona para isso. Nunca me deitei com uma prostituta. Nunca tive problema com pornografia, com revista, com nada disso. Não tive problema com isso. Mas eu estou vigiando, irmão. Eu estou guardando, eu estou criando uma proteção. Eu não quero isso na minha casa, porque eu sei que todo consentimento meu para o lado errado é uma porta que eu abro sobre a minha casa e sobre a minha descendência. Eu tenho filhos, irmão. Eu não quero que meu filho tenha acesso à pornografia, porque isso destrói. Eu não quero. Eu não comungo com isso. O meu pai, ele teve problema com prostituição, né? Ele era da época das zonas de baixo meretrício. Então ele teve problema com zona, e ele teve problema com alcoolismo e com tabagismo. Parou tudo antes de morrer. Eu fui alcançado pelo tabagismo, fui tabagista dos 6 anos de idade até os 20 anos de idade, perdi minha infância, perdi minha adolescência, perdi parte da minha mocidade,
por causa dessa porcaria, que era o sucesso, e consegui me libertar em 94 disso. 20 anos, irmãos, de escravidão. Meu filho nunca me viu fumar. Meu filho nunca me viu beber. Na minha casa, álcool só para remédio. Quando você fazer aquelas coisas de flambar, não sei o que lá. Só. Eu poderia ter problema sério com álcool. Consegui também não entrar por esse caminho. Mas eu sou guardião, cara. Eu estou olhando lá na frente, eu não vou esperar o negócio chegar aqui. E eu sou sincero para vocês, eu nem dou um tiro para cima e grito alto, identifique-se. Eu já dou um tiro e derrubo, e depois eu dou um para cima e grito alto, identifique-se. Entendeu? Nisso eu sou radical, meu irmão. Eu não vou vacilar, porque o inferno, ele não dorme. Satanás e as suas hostes não descansam. Eles vivem, cercando, volta e meia, né? Aquele que tinha algum tipo de problema, volta e meia vem um endemoniadozinho da internet do mal e dá aquela ideia. E aí você pode, então, irmão, derruba de longe já. Não deixa chegar perto. Apontou lá, opa, pá, te protege. Isso em todas as áreas. Te protege. Nós temos uma coisa a fazer aqui. E aí eu fecho com esse versículo aqui que está em Lucas, no capítulo 2. Eu leio para você. Quer anotar? Anota aí. Lucas, o capítulo 2, nós já lemos. O versículo 49, a parte B, onde o menino Jesus, aquele menino de 12 anos, ele responde à mãe com uma outra pergunta: como não sabeis que era meu dever tratar de assuntos concernentes, relativos, de interesse ao meu Pai? Irmãos, é você aqui, todos precisam saber que é seu dever, é sua obrigação, é seu dever tratar dos assuntos relativos, referentes, de interesses do seu Pai. Você é filho. Isso tudo é seu. Você é parte disso. Você tem herança nisso. Você vai usufruir disso. Disso e de tudo mais que nós ainda não conhecemos. Então se posicione. Abra seus olhos. Não se distraia. Não se distraia, irmão. Se você se distrair, você pode ser alvejado. Quem está na guerra tem que estar ligado. Porque de qualquer lugar pode vir o seu inimigo. Então te liga. Não. Isso aqui não dá nada, cara. O que tem, pô? Isso aqui não vai... Não, isso aqui não está tudo bem. Controle. Domínio, né? Domínio... Como é que é? Você tem... tem gente que diz que tem domínio próprio, né? Mas já logo em seguida ele já descobre que não é que ele ouviu errado. Não é domínio próprio que ele tem, mas é demônio próprio. Entendeu? Então, irmãos, assim, vamos vigiar, vamos se posicionar, vamos guardar o reino de Deus. E guardar também assim, agora eu encerro mesmo. Vamos ficar de pé, que aí é verdade, né? Vamos ficar de pé. Há pouco eu falei assim: posso, devo.
Se posicionar, irmão, é isso também. Entendeu? Assim, ó, vigia no que aonde você vai. Vigia com quem você vai. Vigia o que você faz. Vigia o que você veste. Vigia. Vigia a graça radical. Existe uma multidão nos olhando, nos filmando. Existe um monte de gente pronto para gritar assim, ó, esse daí não era crente? Está assim, ó. Então, um guardião, ele é alinhado, irmãos. Ele é focado. Ele não se distrai. Nesse momento que ele está ali na guarda, que ele está cuidando daquele... Irmãos, é muita responsabilidade. Uma cidade inteira pode morrer. Uma geração inteira pode morrer se nós negligenciarmos. E não só essa geração morrer, mas a próxima geração ficar sem referência alguma, sem proteção alguma. Amém? Pega na mão desse guardião que está do teu lado. Queria que você orasse mesmo, não só concordasse com o que eu vou fazer, com o que eu vou falar, mas que você orasse comigo, que a gente fosse essa corrente, né? Que realmente quer se gastar nesse tempo e quer ser resposta para o coração do Senhor. Irmãos, não se contentem com nada a menos do que a vontade do Senhor. Amém? Vamos lá, Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse tempo, por esses homens que têm, Senhor, te buscado, que têm, Senhor, desejado, Senhor, se gastar contigo nesse tempo. Nós entendemos, Senhor, a responsabilidade de guardar uma geração, a responsabilidade de guardar a tua palavra, a responsabilidade, Senhor, de ser homem nesse tempo, aonde, Senhor, nós somos feridos, nós somos tentados, as trevas buscam, Senhor, nos envolver, buscam, Senhor, nos distrair, mas nós queremos, Senhor, neste tempo, alinhar o nosso coração ao teu coração. Por isso nos dá, Senhor, uma visão aguçada, que nós possamos ver ao longe, Senhor, as ameaças que podem, Senhor, fazer mal à tua igreja, que a gente possa identificar, nos dar o discernimento, que a gente possa, Senhor, identificar, que a gente possa, Senhor, ouvir ao longe, Senhor, o menor ruído que for, seja intensificado pelo teu Espírito, e que a gente possa, Senhor, dar o sinal, que a gente possa, Senhor, se posicionar, e que a gente possa, ó Deus, combater. Nós sabemos que esse é um tempo, Senhor, aonde a tua igreja, Senhor, vai ser afrontada, vai ser confrontada, vai ser perseguida, como tem sido durante toda a história. Nós sabemos, ó Deus, que isso não é uma brincadeira de domingo, isso não é uma brincadeira de criança. Nós sabemos que existe um reino e um rei, nós sabemos que existe uma guerra, nós sabemos que existe, Senhor, risco de morte eterna, e por isso, Senhor, nós pedimos que tu incline o teu rosto para cá, nesta manhã, que tu ouça o nosso clamor, e que tu nos transforme, Senhor, que nós sejamos como um só homem, assim como foi, Senhor, com Gideão, que lutou com o exército como se fosse um só homem, aonde tu lançasse, ó Deus, a confusão no meio daquele arraial, e eles mesmos, Senhor, se mataram. Que nós sejamos um contra as hostes da maldade, que nós sejamos um, Senhor, contra o inferno, que tem, Senhor, pervertido e tem, Senhor, roubado, Senhor, a nossa masculinidade, que tem roubado, Senhor, o nosso lugar no teu coração, o nosso lugar como gênero masculino na tua igreja. Por isso, Senhor, nos alinha contigo, nos traz a esse lugar, nos ajuda a ocupar esse lugar. Por isso nos dá a ousadia, Senhor, a intrepidez, nos tira o medo, Senhor, de denunciar, nos tira o medo, Senhor, de ver e de ouvir e de se mover segundo o teu coração. Senhor, nos impulsiona, nos provoca, que nós sejamos, Senhor, esses homens de posicionamento,
Esses homens, Senhor, que vão funcionar como bambus, que ao vento, a qualquer vento, ele se dobra até o chão, mas ele não quebra. Esse, Senhor, que é preso, Senhor, em raízes profundas. Nós queremos ser presos em raízes profundas. Nós queremos estar presos à Tua palavra e à Tua vontade. Por isso nos ajuda nesse tempo, Senhor. Nós precisamos, ó Deus, que Tu nos ajude a superar a maldade desse tempo. Que Tu nos ajude a romper, Senhor, nesse tempo. E a transpor, Senhor, essas muralhas que tem nos impedido, Senhor, de avançar mais e mais como igreja e como homens nesse tempo. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada homem aqui presente. Senhor, que Tu seja com eles, que Tu os abençoe e que Tu os use, que Tu os capacite, que Tu os treine e que Tu os use, Senhor, como guardas, como guardiões e como guerreiros nesse exército, em nome de Jesus. Amém, queridos? Dá um abraço no teu irmão aí. E vamos então adorar com Jeová. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem.